mais uma aula, né, do nosso curso sobre medicina baseada em evidência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do pensamento científico. Então, a arte de fazer perguntas, de Hipócrates até os dias atuais, né? Ou seja, a gente está sempre buscando, a gente está sempre tentando saber mais e conhecer mais. E talvez isso, né, Diego, seja a coisa que mais enriqueça a gente da parte acadêmica e científica. A gente sempre tem uma pergunta nova para fazer. Com certeza. Né? Então, por mais que a gente estude, a gente sabe que a gente não tem conhecimento de tudo. E com certeza, né, principalmente a medicina, o quanto é dinâmica, a gente todos os dias está tendo alguma coisa nova surgindo. Ou é uma doença nova, um tratamento novo e assim vai, né? Então, a pergunta é assim, por mais que eu estude todo dia ali, né, já estudei, já fiz minha formação, já tenho minha formação pós-acadêmica, eu ainda tenho pergunta para fazer? Eu tenho que consultar a literatura? Como que eu vou fazer essas perguntas? O que eu aprendi, será que já é o suficiente ou sempre a gente vai conseguir buscar mais? Perfeito. Então, pessoal em casa, satisfação imensa estar aqui de novo. Como a doutora Camila falou, nós sempre, profissionais da saúde, sempre estamos perguntando, né? Ou nós perguntamos aos pacientes, ou nós temos uma dúvida de uma doença, e muitas vezes a primeira resposta que a gente encontra é uma resposta que a gente procura que tenha lógica biológica, né? Que faça sentido. E a medicina, por muito tempo, sempre se baseou, lá desde Hipócrates, no modelo hipotético dedutivo, na experiência do profissional, daquilo que ele encontrava uma lógica, que ele via e que dava certo. Só que com o passar do tempo e os estudos sendo aplicados às questões científicas, a matemática, a estatística, a medicina baseada em evidência, o que se percebeu? Que para a grande maioria das perguntas, aquilo que é lógico, de fato, encontra uma correspondência no mundo real. Então aquilo que faz lógica, do ponto de vista biológico, um medicamento que baixa a temperatura, e ele de fato, quando eu aplico, baixa a temperatura, para a grande maioria das perguntas, de fato, isso acontecia. Porém, se percebeu que para algumas questões, e muitas delas vitais aos pacientes, aquilo que para nós tinha lógica, fazia um certo sentido, não tinha correspondente clínico. Então, por exemplo, eu tenho uma medicação que quando eu dou para um paciente infectado, por exemplo, eu percebo que tem uma queda do número de leucócitos. Ele tinha uma leucocitose, estava com o leuco alto, e essa medicação diminui. Faz lógica acreditar que essa medicação vá tratar a infecção, e esse paciente vai ter um melhor desfecho, vai morrer menos, vai ter uma alta precoce. Só que aí quando faziam os estudos controlados, randomizados, esse paciente não melhorava. Ele tinha um achado laboratorial, por exemplo, ou até uma melhora discreta de um sintoma, mas um desfecho real, concreto, que a gente chama de desfecho duro, desfecho focado no paciente, não acontecia. Então eu tinha um desfecho secundário, que era uma melhora num parâmetro laboratorial. Ou então eu tenho uma medicação que in vitro, no laboratório, ela funciona, ela mata o vírus, por exemplo. Só que a hora que eu ponho essa medicação no paciente, e ele tem o vírus não morre, ou pelo menos o paciente não tem uma resposta tão boa. Ou o medicamento tem um efeito adverso, eu não consigo nem sempre extrapolar a lógica do laboratório para a lógica da vida real dos pacientes. Ou então eu tenho um acúmulo de experiência pessoal. Eu fiz diversas vezes um determinado tratamento e eu vi bons resultados. E aí eu concluo que todos os próximos pacientes terão bons resultados. Só que quando eu faço numa escala grande, e todos os médicos aplicam isso, pode ser que eu não encontre esse tipo de resultado tão bom. Porque eu tenho uma taxa de mortalidade de 1%. Eu teria que tratar 100 pacientes para encontrar esse 1% de mortalidade, por exemplo. Então a minha vivência enviesa a minha experiência. Eu acabo achando que eu só tenho bons resultados. Ou o inverso. Eu faço uma vez um determinado tratamento e eu tenho um desfecho ruim. E eu deduzo que esse tratamento é ruim. Então, por causa dessas impressões e dessa lógica que não encontra o correspondente, é importante a gente fazer uma pergunta e buscar na medicina baseada em evidência na literatura qual que é a evidência, como que se dá no mundo real quando eu tenho um número grande de pacientes com toda a sua diversidade sendo tratados com essa determinada técnica ou sendo examinados a fins diagnósticos. Então a medicina baseada em evidências ela veio exatamente para validar
aquelas questões que têm de fato lógica biológica e lógica clínica, mas ela veio principalmente para mostrar para o profissional que existem algumas áreas que a nossa lógica não funciona e que a gente tem que mudar o que a gente faz. Por mais que faça sentido biológico, na prática não se encontra. Então, a gente tem agora um grupo de tratamentos que nós percebemos que são fúteis, não adianta fazer, que não vai ter alteração de desfecho, já se sabe. Por exemplo, corticoide em altas doses no início de uma sepse, que um bom tempo era usado, hoje sabe que isso não é mais. Cinta elástica para prevenção de hérnia em pós-operatório, se acreditava, não tem mais. Ou então para mudar paradigmas, né? A gente tem determinadas medicações que se achava que funcionava, hoje não funciona, ou ao contrário, a gente valida outras medicações. É em cima disso que a gente tenta melhorar e está sempre perguntando, porque a medicina de evidência vem para validar ou para refutar conceitos clássicos que nós tínhamos. Eu acho que assim, perguntar a gente pergunta sempre, né? Por que deu certo, por que não deu, por que eu não faço desse jeito e faço diferente, né? Existe uma forma, Diego, que a gente consegue organizar essas nossas dúvidas? Perfeito. Sim, colocar essa dúvida mesmo para a gente estudar, para a gente colocar essa dúvida na prática? Sim, excelente. A pergunta surge na nossa mente de uma forma não estruturada. Surgem dúvidas, né? Devo ou não devo usar tal remédio? Aumento ou não aumento determinada dose? Repito ou não repito determinado exame? Essa é a forma que a pergunta surge na nossa mente. A gente chama de uma forma não estruturada. O que nós precisamos fazer é pegar essa pergunta não estruturada e estruturá-la usando a metodologia da medicina baseada em evidências, com a finalidade de poder identificar a que tipo de pergunta eu estou me fazendo para que eu saiba em qual fonte eu tenho que procurar a resposta. Porque se eu não estruturo minha pergunta, pode ser que eu não encontre resposta exatamente porque eu estou procurando não na fonte que responde aquele tipo de pergunta. Ou o contrário, eu encontro respostas para outras finalidades e acabo fazendo uma extrapolação indevida. Então, de início, a gente precisa dividir as perguntas em dois grandes grupos. Aquelas perguntas que são chamadas de perguntas de fundo, perguntas de background ou perguntas de base, que é quando eu tenho uma grande deficiência no conhecimento daquele assunto. Seja porque é raro, eu nunca estudei, seja porque é uma doença nova, porque acabou que eu nunca tive contato com esse caso, acabou que eu nunca enveredei nessa área. Quando a gente tem esse tipo de dúvida, a gente precisa perceber. Então, geralmente são dúvidas tipo assim, como que será que é a clínica dessa doença? Será que tal sintoma corresponde? Como que eu trato? Perguntas mais amplas, mais genéricas, são perguntas de fundo. E para esse tipo de pergunta, a gente encontra a resposta na literatura de revisão, que é, por exemplo, livro-texto, que é, por exemplo, artigos de revisão, e hoje, principalmente, são sites, são páginas que revisam e atualizam continuamente assuntos e estruturam como se fosse um capítulo de livro. Como exemplo desses tipos de base de dados, de revisões e sumários, a gente tem as mais famosas, o UpToDate, o Dynamed, o Epistemonic.os, e existem várias outras. O BMJ tem uma base, que é Evidence Practice, mas acho que o UpToDate e o Dynamed, no nosso meio, são as mais famosas, porque vários hospitais e universidades pagam. Então, se eu tenho uma grande dúvida, uma dúvida ampla, é lá que eu vou encontrar a resposta, porque lá vai me dar a fisiopatogenia da doença, vai me falar um pouquinho de epidemiologia, vai me dizer quais são os principais sinais e sintomas, qual que é a base do tratamento. E essas páginas atualizadas, elas estão sempre pareadas com a literatura, com o que tem de mais novo, e as mais modernas, como o UpToDate e o Dynamed, eles estão colocando inclusive a qualidade da evidência, a certeza da evidência junto, para você saber se aquilo é aplicável ou não. Se a minha pergunta não é desse tipo, chamada de background, é uma pergunta de frente, é uma pergunta específica, de foreground, que eles falam, do tipo assim, eu devo colocar a tela na hérnia inguinal eletiva? Ou determinada medicação funciona para este paciente que eu estou vendo? Ou fazer o tratamento A tem menos mortalidade do que fazer o tratamento B? Eu já estou com uma pergunta mais específica. Para esse tipo de pergunta, eu preciso estruturá-la ainda melhor, numa estratégia chamada PICO ou PECO, que vai ser motivo de discussão nossa aqui. E a partir daí,
eu vou buscar agora nos tipos de estudos específicos que respondem a essas perguntas, que são revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos de prognóstico, estudos de diagnóstico, para exatamente tipo de resposta. É claro que muitas vezes pode ser que na leitura de um bom texto de revisão eu encontre as respostas para essas principais dúvidas específicas. Mas às vezes isso não acontece, porque a gente tem pacientes muito peculiares, né? Ou são idosos, ou são pacientes de UTI, ou são pacientes cardiopatas. E geralmente os textos base, eles são mais genéricos, eles englobam um grupo grande de pacientes heterogêneos. Então é fundamental o profissional que se faz uma pergunta dividir nesses dois jeitos. Perguntas de fundo, de background, que eu encontro respostas em livros textos, em páginas de revisão como UpToDate. Recomendo o UpToDate porque ele é extremamente atualizado, ou Dynamed. E perguntas de linha de frente, perguntas específicas, que aí eu vou encontrar as respostas nos estudos de literatura, de revisão, nos estudos de ensaios clínicos e de diagnóstico. Esse seria o início da gente organizar nossas perguntas. E então dá um exemplo de como que a gente pode fazer essa pergunta estruturada, né? Perfeito. Como que a gente organiza isso? A forma que a metodologia que a medicina baseada em evidências usa é o acrônimo PECO. PECO ou PICO, eu vou usar o PECO. O P seria você definir quem é esse paciente que você está lidando, quem que é essa população, qual que é o seu problema. Quanto mais específico você for, melhor é para você poder ver se aquilo que você encontrou vale. Então, por exemplo, hérnias inguinais eletivas, pacientes cirróticos com hemorragia digestiva alta, trauma contuso, pacientes com Covid-19 intubados em UTI. Então o P eu defino quem é meu paciente. Porque às vezes eu encontro um estudo que foi feito, por exemplo, pacientes ígidos, com IMC baixo, e o meu paciente ele é hepatopata com IMC alto. Essa validade externa nem sempre acontece. Então o primeiro item é o P, definir o P. O próximo item é o I, ou E. I de intervenção ou E de exposição. Eu prefiro o E de exposição, que ele é mais genérico. Então, a que eu estou tentando expor esse paciente? A hidroxicloroquina? Estou expondo ele a uma tela na região inguinal? Estou expondo ele a diálise ou não diálise? É a minha intervenção, é aquilo que ele está exposto no ambiente ou que eu estou fazendo. A um exame. A um exame, exatamente. No diagnóstico, expor a tomografia. E eu vou comparar com a letra C. Eu vou comparar com algo. Comparar com tratamento habitual, comparar com placebo, comparar com outro exame, tomografia versus ultrassom. Comparar a outra exposição, dar no medicamento ou não dar. Então eu estou começando a desenhar minha pergunta estruturada. P, população problema, E de exposição ou intervenção, C de comparador. E o principal, que é o desfecho, é O de outcome, que seria... E essa comparação para o quê? É muito vago eu perguntar, tal remédio é bom? A gente não pode perguntar se é bom ou se funciona. O que a gente quer dizer com isso? Depende do desfecho. E em geral a gente procura desfechos focados em pacientes, que seriam morte, evento adverso e perda de qualidade de vida ou de função, que seriam os 5 Ds, né? Seria D de death, de morte, D de disease, né? Causar alguma doença ou algum evento adverso, e dysfunction ou perda de qualidade de vida. Se eu não estou em cima desses desfechos, talvez eu estou atrás de desfechos secundários. É mais importante saber se o paciente morre ou não, se ele sobrevive ou não, se ele tem um efeito colateral ou não, se ele perde qualidade de vida ou não, do que saber se o leuco diminui, se o tempo de intubação diminui, se a creatinina sobe ou desce. É um grupo de desfechos primários, duros, ou desfechos secundários. Então, para minha população que tem hérnia inguinal, colocar tela versus não colocar tela diminui recidiva de hérnia? Isso é uma pergunta estruturada. Para o meu paciente intubado com Covid-19, dar corticoide versus dar placebo diminui, por exemplo, tempo de intubação, ou alta de UTI, ou mortalidade, ou eventos adversos graves como sangramento gastrointestinal, edema de alças intestinais com síndrome compartimental. Então sempre precisa saber qual desfecho eu estou falando, porque se eu não tiver esse desfecho definido, talvez eu não consiga encontrar a resposta a que eu preciso na literatura. E a medicina baseada em evidências ela é muito enfática nesse ponto, desfechos focados em pacientes. Eles têm que ser prioridade em relação a desfechos secundários. É claro que geralmente o desfecho secundário, por exemplo, cair o leuco, pode ter uma associação com o melhorar da infecção.
Pode, mas nem sempre tem. Então, para eu ter certeza, ou pelo menos me aproximar da certeza, é muito melhor eu procurar estudos que respondam à pergunta do desfecho, e o estudo tem que ser desenhado para isso, morre ou não morre, tem evento adverso ou não tem, melhora ou não melhora, do que eu procurar estudos que me deem respostas secundárias. Melhora um exame laboratorial, diminui em algumas horas o tempo de um sintoma, isso é desfecho secundário. Eu acho que talvez o P e o O sejam os mais difíceis, né? Você estruturar quem vai ser o seu paciente e qual é o desfecho que você quer. Talvez seja nesses dois pontos que muitas vezes as pessoas entram em dúvida. Com certeza. Né? E essas perguntas, aonde que a gente vai achar essas respostas de quando a gente monta o nosso pico, o nosso PECO, de acordo com aquilo que eu estou procurando? Perfeito. Se para o primeiro grupo eu encontro nessas bases de revisão estruturadas, validadas por especialistas como UpToDate, a resposta ao segundo tipo de pergunta eu vou encontrar nas bases de artigos científicos mesmo, como o Medline, a Lilacs, a Cielo, a Central da Cochrane, que vai ser motivo de aulas futuras nossas, que a gente vai mostrar para vocês exatamente qual tipo de estudo eu procuro para algum tipo de pergunta e onde esse estudo está guardado nessa base científica. Tá ótimo. Diego, eu quero agradecer mais uma vez. Eu acho que nossa segunda aula vai ser um pontapé para as próximas. Com certeza. A gente vai começar a falar desses estudos, a gente vai começar a falar dos tipos de estudos, dessas fontes, e daí talvez seja bem mais esclarecedor para a gente, né? Exatamente isso, entender o que a gente pergunta para buscar a nossa resposta. Perfeito. Né? Talvez o grande erro seja exatamente a gente pular essa etapa, né? A gente não conseguir entender o que a gente está querendo, né? E já querer o resultado final, né? Então, queria agradecer mais uma vez. Nós vamos ter mais um texto, alguém participando aqui junto conosco, trazendo a sua experiência em relação à medicina baseada em evidência junto com esse vídeo. E para as próximas aulas também vamos continuar com esse mesmo tipo de linha. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Diego. Muito obrigado.